E aí, pessoal, como vocês estão hoje? Essa fala você já conhece, né? Porque hoje importa sabermos como estamos firmados no Senhor e o meu desejo é que você esteja bem. Estamos aqui no Partilhando o Pão, uma experiência que Deus nos tem dado de compartilhar a palavra dele e poder também compartilhar o pão, literalmente comer na presença do Senhor. Estou aqui com o pastor Gili nessa noite. E aí, Gili? E aí, pastor Edson, na paz de Jesus? Você precisa chegar mais perto desse microfone. Opa, vamos usar o microfone. A galera que está assistindo aí, eu não sei que horário você vai assistir, mas bom dia, boa tarde, boa noite, independente do lugar do mundo que você está. Isso aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. O que aconteceu aqui? Aconteceu alguma coisa, mas você nunca vai ficar sabendo. Vamos lá, Gili. Gili, vamos começar esse bate-papo pela conversão de Paulo. Paulo está ali em Atos 7, Estevão proclamando todo o plano de restauração de Deus a partir de Abraão, chega no ponto mais alto quando Estevão anuncia que foram por causa dessas ações que Jesus foi morto, e aí o texto termina com Estevão orando, dizendo: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E começa o capítulo seguinte, é lógico que o texto não foi escrito em capítulos, mas o texto continua dizendo: e Saulo consentia na morte de Estevão. Isso é muito interessante, eu fico pensando o quanto essa morte e essa oração de Estevão impacta a vida de Paulo, que quando ele sai dali com as suas cartas, indo para Damasco, ele se converte. Isso é algo muito interessante, na verdade é algo que me impacta bastante. E pensando nessa situação toda da morte de Estevão, eu acho que tem mais um fator ali, além da oração, eu acho que da reação também. Porque eu fico pensando assim, numa situação onde você está sendo apedrejado. Humanamente falando, talvez a reação natural seria pegar as pedras e jogar de volta. Sim, ainda mais aquelas pedras que cortam e doem de uma forma sem precedente. Mas uma das coisas que eu penso ali que é fundamental é que ele vê Jesus. Sim. E aí é um ponto de convergência. E aí provavelmente há um reflexo disso. Porque o reflexo de Jesus vem no semblante de Estevão. E as pessoas, e Paulo e os outros ali, eles provavelmente não conseguiriam associar aquele semblante com aquilo que estava acontecendo. Porque o corpo dele estava sofrendo. Olha só, você agora me... Porque eu tô com essa visão de como a morte de Estevão impactou a vida de Paulo. E realmente o versículo 59 diz... então orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e orou pedindo. Então ele realmente vê Jesus em pé. Isso me chama a atenção. Jesus não está sentado ao lado do trono. Jesus está em pé. E quando ele vê Jesus, esse reflexo, o reflexo, você diz, é uma interpretação metafórica de que a reação de Estevão não é condizente com o que eles estão realmente, Gil. O que ele estava sofrendo? Não, qualquer um. Ele não tinha cara de que estava sofrendo. Sim. Ele estava alegre. Exatamente. Por encontrar com Jesus. E ele estava fazendo o quê? Ele estava, na realidade, refletindo Jesus. Porque todo mundo que olha Jesus na cruz vê o quê? Sofrimento. Sofrimento. Mas quando você vai para Hebreus 12, 2, fala sobre a alegria da cruz. Ou seja, Jesus, apesar de todo o sofrimento físico, ali ele fala sobre a alegria de Jesus. Então, quando o autor ou a autora, né, do livro Hebreus faz um destaque ali sobre a alegria da cruz, então você vê Jesus no momento de sofrimento, mas ele estava com o Pai. É porque o povo, a construção da morte de Jesus, como a história não trabalha o aspecto espiritual, trabalha só o aspecto do sofrimento, só
por meio do Espírito Santo é que você consegue ver a alegria da cruz. Exatamente. É que você consegue ter regozijo na cruz. E se você olhar para o texto, vai dizer que Estevão estava cheio do Espírito Santo. Exatamente. E aí, quando você vê Jesus, imagina você ver Jesus. Cara, E aí você vai refletir Jesus, porque quando Moisés viu a glória de Deus, ele refletiu a glória de Deus. Faz sentido. E aí você olha a galera ali olhando, cara, mas eu tô apedrejando esse maluco. Mas muito doido, hein? Então, assim, não Meu tem Deus. não tem como isso não gerar um impacto. Rapaz, eu tô imaginando essa cena. Realmente, ele cala os seus detratores. Uhum. Porque ele não esboça nenhuma reação. Nenhuma. Ele simplesmente diz, ó, não os considere culpado e morre. Exatamente. A reação, na verdade, sim, ele esboça uma reação. Só A que a reação reação não é dele- condizente com a afronta que ele está sofrendo. Ele reagiu como Jesus. Sim, sim. Ele reagiu como Jesus. O fato de Paulo estar consentindo com aquela morte e mais à frente ver Jesus, então fecha um arco. Uhum. Porque a fala de Jesus para com Paulo é: eu sou Jesus que você persegue. Olha aí, ó. Aí você vai formar uma sinapse neural na cabeça de Paulo, porque ele vai juntar o que ele viu em Estevão, o que ele vê em Jesus e a expectativa do coração dele, porque ele era um judeu zeloso, ou seja, ele não estava fazendo aquilo de bravata, ele estava fazendo aquilo porque ele considerava o caminho de Cristo uma ameaça ao judaísmo e à vinda do Messias. E ele teve o quê? Uma visão. Teve uma visão. Sim, sem dúvida. Então, ele pode ter visto o que Estevão viu. Pode. Porque a ternura do texto da conversão de Atos 9 não mostra Jesus o condenando Uhum. por ele estar perseguindo. Mas eu vejo essa. Havia uma expectativa no coração de Paulo, na vida de. Toda a vida dele aponta para o Messias. Ou seja, Sim. ele foi preparado para reconhecer o Messias. E quando ele vê, então, é uma realidade fora dele que conecta com algo muito profundo dentro dele. Então, a morte de Estevão, ver Jesus e a expectativa que ele tinha de Jesus, por isso que você consegue enxergar tudo que ele faz. Exatamente. Na realidade, ele tinha um zelo. Ele era que nem o Simão, o Zelote. Sim, sim, sim. Então, ele estava. Tudo que ele fazia, teoricamente falando, era em nome de Deus. Sim, sim. Mas ele não tinha a revelação de Deus. Ele tinha o conhecimento. Só que a letra mata, mas o espírito vivifica. Então, ele precisava ter um encontro com o Senhor. E ali, na realidade, o Senhor o convenceu. Sim. O Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, ele torna um perseguidor num proclamador. Só que não é um proclamador qualquer. Não, ele mudou toda a história. É alguém que foi... eu vejo o papel de Paulo na obra missionária, mas, ao mesmo tempo, na sistematização do evangelho. Sim. Então, o estrago que ele fez no inferno foi extremamente grandioso, porque ele se tornou uma mola propulsora do evangelho aos gentios. Sim, e quando você olha, por exemplo, Marcos 16, 20, fala que os discípulos saíram e pregaram por toda parte e que o Senhor cooperava com eles, realizando sinais e maravilhas, confirmando a palavra. Sim. Então, isso foi falado por os discípulos, a respeito dos discípulos. Só que quando você chega em Atos 14, 3, diz que Paulo e Barnabé gastaram bastante tempo ali. Ali é onde? Icônio. E que eles
falaram corajosamente da palavra do Senhor, que confirmava a mensagem da sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. A mesma palavra, basicamente, que você tem para os discípulos, você tem para Paulo. Só que Paulo não andou com Jesus da forma... Como os discípulos andaram. Mas a palavra, ela é basicamente a mesma. É porque a palavra é Jesus. Sim, mas você vê que, na realidade, assim, por que essa palavra é a mesma? Porque daí você vê, tudo bem que nós sabemos que o primeiro a pregar para os gentios ali foi Pedro, Sim, sim. mas quem leva esse legado adiante é Paulo. Sim. E aí eu fico pensando sobre nós. Eu não sou judeu. Não, nem eu. Nem somos judaizantes. Eu sou gentil. Então, se eu estou aqui hoje, isso é fruto daquilo que aconteceu na vida dele. E é interessante quando você fala que Pedro foi o primeiro a pregar, e lá em Gálatas, no capítulo 2, foi uma coisa que me fugiu à mente. Ele confronta Pedro, dizendo, olha, eu não anulo a graça de Deus, porque o que você está fazendo, obrigando os cristãos a observarem os ritos do judaísmo, você está anulando a graça. Uhum. Então, o que Paulo faz reverbera de tal forma que a gente olha para essa obra de evangelização que nós tanto nos empenhamos, mas será que a gente está empenhado nela com os mesmos pressupostos? Ou a gente está proclamando uma religião? Porque o evangelho é o poder de Deus. Sim. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele deixa claro, o evangelho é o poder de Deus. Sim. Então, ele é a expressão desse poder. Porque a graça, ela realmente nos torna acessíveis a Deus. Exatamente. A graça abre o caminho para a gente poder chegar a Deus e ser recebido de novo. Então, mas só que não é simplesmente ser recebido, você é empoderado. Mas ele fala uma coisa que eu acho que é muito interessante, que está lá em Romanos 14:8. Ele fala, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Sim. E eu fiquei pensando, o que significaria ser pertencente ao Senhor? E aí, tentando entender, né, o significado disso, e a dimensão e a profundidade. Até que eu fiquei pensando, eu até pergunto em alguns lugares que eu vou, falo assim, quanto custa esse tênis para alguém? Aí ele falou, R$500. Aí eu falo, então se eu te der R$500, você me vende esse tênis? Aí a pessoa fala, cara, eu vendo. Aí eu falo para ele, então, eu vou te dar os 500 e você vai me dar o tênis. Esse tênis me pertence, certo? Eu posso usar, eu posso dar para alguém, eu posso vender, é meu. Certo? Certo, me pertence, certo? Por quê? 100% das pessoas respondem, porque você pagou. Eu falei, é isso que as pessoas respondem. Mas vamos pensar, se eu pegasse esses R$500, que é o valor do tênis, e eu oferecesse para você, você não aceitasse, esse tênis me pertenceria? Não. Por quê? Porque você não pagou. Essa é a resposta de quase 100% das pessoas. Eu falo, não, esse tênis não me pertence, não é porque eu não paguei, porque eu tenho dinheiro que vale por ele. Esse tênis não me pertence porque você não aceitou o que eu ofereci por esse tênis. Sim. E aí o que isso significa? Pertencer a Jesus é você aceitar o que ele ofereceu pela sua vida. Uma vida pela outra vida. Não é sobre aceitar Jesus, porque Jesus não precisa ser aceito. Sim. É sobre aceitar o que ele ofereceu. O que vem, a vida que ele traz é exatamente tudo aquilo que ele carrega. Exatamente. Então, ele ofereceu uma vida pela outra vida. Eu dou a minha vida e ele me dá a vida dele. Exatamente. Então, daí a minha vida não é mais minha. Não me pertence mais. Pertence a ele. Então, como é que a turma faz o que quer da sua vida? E aí aquilo que Paulo fala sobre ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Tudo está dentro desse... Aí você entende o porquê ele fala isso. Mas a lógica paulina, ela excede a tudo, porque ele diz que nós somos escravos, a visão do escravo é porque nós literalmente fomos comprados. Sim. Então, nós fomos comprados e a nossa... É muito interessante que eu entender que a minha liberdade cristã está no fato de que quanto mais eu obedeço. Uhum. Vocês serão meus amigos, João no capítulo 15.
quando a gente permanece. A gente realmente pertence ao Senhor na medida em que a gente obedece. E quanto mais eu obedeço, mais livre eu sou. Quanto mais eu obedeço, mais eu pertenço. E mais eu tenho a liberdade. Então, o problema é que tornar-se discípulo, tornar-se imitador sem essa entrega é impossível. Você consegue viver uma vida de religiosidade por certo tempo. O relacionamento você cultiva por todo o tempo que você deseja se relacionar com essa pessoa. Só que a religiosidade, ela vai me permitir sustentar o discurso por algum tempo. Só que ela não gera satisfação, Exatamente. porque ela não tem espírito, porque ela está morta. Exatamente. Que era o que você percebia, por exemplo, nos mestres da lei, nos fariseus. Esses eram os caras que, por exemplo, quando Jesus estava lá, eram os caras que deveriam mais conhecer Jesus. E deveriam se regozijar com aquilo que eles estavam falando. Exatamente, mas eles eram os perseguidores. Paulo, teoricamente, ele estava nesse meio, Sim, antes da conversão. sim. E você vê isso Não, constantemente. teoricamente não, ele estava no meio. Sim. Mas aí você olha que aqueles, que nem aquele mestre da lei que chega para Jesus e fala assim, mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Você está lá em Romanos 10, Romanos não, Lucas 10, 25, que é onde antecede a parábola do bom samaritano. A pergunta do camarada para Jesus é sobre a vida eterna. Aí Jesus falou assim, o que a lei diz? Ele fala, ame o Senhor seu Deus com todo o coração, alma, força, entendimento do seu próximo como a ti mesmo. Jesus olha para ele, cara, você leu bem a lei. Faça isso e viverá. E quem é o meu próximo, Jesus? Aí Jesus discorre toda a história. E aí Jesus volta no final. Então, quem foi o próximo dele? Foi o que teve misericórdia dele. Só que toda a conversa de Jesus ali com o camarada era sobre a eternidade. E aí o cara conhecia, aqueles caras... Jesus não estava falando com um cara que supostamente seria um ímpio. Mas a perspectiva dele, da religiosidade, impedia dele viver a vida eterna. Exatamente, mas esse camarada conhecia a Torá de cabeça. Sim, sim. Porque ele conhecia. Então, teoricamente, era quem deveria conhecer Jesus, ter a revelação da palavra de Deus. Então, esse é o problema. Então, você vê a questão da religiosidade, ela gerando perseguição aos seguidores do caminho. Só que isso muda para Paulo quando ele começa a ver alguém do caminho que teve a revelação de quem Cristo é, que foi Estevão. Sim. E aí depois quem que ele encontra? Ananias. A visão de Ananias, quando Deus fala para ele, vai lá, ele falou assim, mas o cara tem cartas, você não está entendendo? Que ele pode me perseguir? Ele fala assim, vai lá. Eu estou te mandando, vai lá. E você vai dizer para ele o quanto ele vai sofrer. Então, é aí que eu faço um contraste com a dor que Estevão sentiu. Esse peso foi exatamente por essa dor. Vai lá e diga para ele o quanto importa sofrer por minha causa. E aí eu fico pensando na situação de Ananias, porque a gente escuta inúmeras pregações sobre Paulo. Sim, mas Ananias, naquele contexto ali... Ananias, teoricamente, ele seria um anônimo poderoso nos dias de hoje. Alguém desconhecido, Sim. Mas ele está lá na casa dele, preocupado talvez com as perseguições. De repente, o Senhor aparece na visão. Ananias, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Aí, olha só. E aí eu acho uma coisa muito interessante, né? Porque você acaba tendo algumas dificuldades, pessoas que têm, às vezes, algumas resistências e restrições com a maneira como... às vezes algumas coisas são ensinadas na igreja e as pessoas elas não procuram saber se isso existe biblicamente. Eu vejo aí a caça ao tesouro. Deus fala para Ananias, vai na rua direita, na casa de Judas, então ele dá o nome da rua, dá o dono da casa e fala assim, lá dentro tem um homem chamado Saulo. Até aí era desconhecido para Ananias. Sim. Aí o Senhor fala, de Tarso. Aí, meu amigo... Aí ele já... Aí ele fala com o Senhor. Ele fala assim, Senhor, você tá ligado? Que esse cara é o perseguidor. Ele tá perseguindo os teus santos. E aí Deus fala, cara, fica tranquilo. Vai lá. Vai lá. Porque ele teve uma visão de um homem chamado Ananias. Ou seja,
Deus já tinha falado sobre Ananias para Paulo. Ou seja, Paulo sabia quem ele estava esperando e sabia o que ia acontecer. E como ele não estava vendo nada, restou para ele fazer o quê? Esperar. E aí, quando ele chega, aí o cara cai escamas dos olhos. E ele vê. E ele vê. Então, isso... Eu penso que isso pode ser em dois sentidos. Isso pode ser literal, com relação àquilo que ele havia perdido a visão naquele momento, Sim. e também espiritual, porque embora ele conhecesse ao Senhor, eu acho que daí você pode até fazer um comparativo com o Jó, né? Antes de te conhecer, de ouvir falar, agora meus olhos te veem. Sim, sim. Então, porque isso, houve uma revelação para Paulo, né? É interessante como o que me deixa impactado e esse impacto na minha vida, ele gera em mim um movimento. Uhum. Porque eu sempre bati na tecla de todo chamado, ele vem com uma visão. Todo chamado, ele vem com uma revelação de Deus assim, olha, é isso, eu estou te chamando para isso. Então, me deixa impactado perceber que alguns cristãos vêm para o caminho, mas sem ter a visão de Deus, sem ter a compreensão de quem Deus é e sem ter o comprometimento de qual é o teu encargo. Porque talvez o que está sendo pregado a eles é aceite Jesus, não é receba a vida, dê a sua vida e receba a minha vida. Então vamos trocar de vida? Agora a sua vida não é sua, a minha vida é sua, eu estou te dando. É que as pessoas confundem você não pagar pela salvação, ou seja, a salvação é gratuita. Sim, mas custou tudo. Mas ela não custou, ela continua custando. Sim. Por quê? Porque Jesus pagou o preço. E é o que eu falo. Jesus pagou o preço por todas as pessoas do mundo? Sim. Sim. Todas as pessoas do mundo pertencem a Jesus? Não. Não, porque nem todos aceitaram o que preço ele que foi ofereceu. pago, o que ele ofereceu. Uma vida pela outra. Então, a partir do momento, eu posso vir de ponta cabeça, eu posso vir virado de Não tem ponta problema cabeça. como você vem. Agora, o que você precisa entender e o que nós precisamos pregar é que você vai mudar. Porque o que acontece? A gente olha para Deus. Deus, ele sempre tem duas coisas ali. Ele tem justiça e ele tem misericórdia. Sim. Sempre que Deus pode escolher, ele tem essa possibilidade de escolher entre justiça e misericórdia, ele sempre vai escolher misericórdia. Só que a misericórdia, ela só acontece se houver arrependimento. Se não houver arrependimento, não há misericórdia. Porque quando Jesus prega, ele fala, arrependam-se, pois o reino dos céus é chegado. Então, você vê uma mensagem de arrependimento. E muitas vezes o que acontece é quando se é pregado o evangelho, muitas pessoas, elas acabam não pregando ou não anunciando que a mensagem de arrependimento. Embora a salvação seja gratuita, Cristo ofereceu a salvação sem você necessitar de pagar nada por isso, mas ela tem um custo. E eu não posso deixar de falar sobre este custo para as pessoas. Então, isso tem gerado uma atrofia. Porque não tem como eu viver o evangelho sem arrependimento. Uhum. E por as pessoas estarem querendo receber somente o favor de Cristo. O que seria esse favor? As promessas, as bênçãos, sem considerar a renúncia. Muitas das bênçãos que eu vou receber, elas são condicionadas à minha renúncia. Porque a visão da graça sem nenhuma condicionante é aquela coisa que eu falei do presente. Eu quero te dar um presente, mas se você não aceitar o presente, então você não pode receber. Sim. Então, a tua disposição é a condição. Então, essa graça, esse evangelho é condicionado. Condicionado ao arrependimento. Condicionado ao querer realmente
viver essa vida que Jesus oferece. A gente pode fazer um contraponto dessa dinâmica do arrependimento que nós precisamos ter, dessa entrega de Paulo para a gente enxergar a obra de redenção hoje. Ou seja, o que nós precisamos fazer para alcançar as nações, para alcançar as cidades, aos estados, para alcançar as cidades, para alcançar essa comunidade, essa nação que muitas vezes é um bairro, com uma cultura única. Sim. Eu vejo que nós estamos num tempo, sabe, quando eu olho para essa dinâmica, né, das sete geograficamente todos, a gente vê que essa mensagem que Paulo proclamou, ele viveu isso na sua jornada, na sua caminhada, sustentado pela graça, impulsionado por essa graça. Porque todo mundo olha para o sacrifício, para a oração de Paulo, mas eles esquecem de perceber, eles esquecem de ver que Deus deu a ele a graça para enfrentar o espinho. Sim. E eu penso uma coisa sobre isso, como o que realmente vai me motivar a fazer essas coisas. Uma das perguntas que eu fiz semana passada para um grupo que eu estava ensinando é: se o inferno não existisse, você continuaria servindo ao Senhor? Eu sim. Por quê? Porque porque tem muitas pessoas que às vezes estão andando com Jesus, porque ele está com medo de ir para o inferno. Sim, sim. E o que me vai fazer, e aí se eu estou andando com ele por medo, a única coisa que eu vou fazer é permanecer ali. Mas eu não vou frutificar. Agora, se a razão pela qual eu estou andando com ele é porque eu o amo, é porque eu me entreguei. E aí entra o amor, porque o que acontece? O primeiro mandamento, ou o maior mandamento, é sobre amar a Deus com todo o coração, alma, força e entendimento. Sim, mas quando você olha para Deuteronômio 6:4, é uma das coisas... Como começa o maior mandamento é: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus. Aí ele vem o amar. Então, ouvir faz parte do primeiro mandamento. A maneira de eu impactar o mundo é se eu ouvir ao Senhor e amar ao Senhor. Porque eu não consigo amar alguém que eu não escuto. E aí, quando eu escuto o Senhor, eu vou ouvir o que é importante para o Senhor. É igual um casamento. Sim. A minha esposa vai falar para mim o que é importante para ela. E aí eu vou escutá-la. O Senhor vai falar para mim aquilo que é importante para Ele. E aí eu vou escutar. E uma das coisas que eu sei que é importante para o Senhor é que todos ouçam. Então, são todas as pessoas, são todas as esferas, são todas as nações. Isso vai apontar para uma vida que caminha a partir do direcionamento de Deus. Então, não é mais os meus interesses. Quando a gente está aqui, nesse momento, gravando e conversando sobre esse assunto, a nossa expectativa é que essa palavra desperte em alguém, não é simplesmente a necessidade de comunicar, não é simplesmente a vontade de proclamar o Evangelho, mas é que ela seja despertada para o relacionamento com Deus. Porque quando nós decidimos comprometer a nossa vida com o ministério, não é para poder fazer essas coisas. É porque fazer essas coisas nesse tempo está relacionado com o ID. É um veículo, é um meio para que essa mensagem chegue ao coração de alguém. E a gente está aqui nesse momento tentando compartilhar isso com os cristãos, com os que já são discípulos. Sim. Que eles entendam esse amor e decidam realmente ouvir. Ouvir. Porque a visão que Deus gerou no meu coração, que gerou no seu, ela é sustentada pela palavra que a gente continua ouvindo. Exatamente. E a grande questão é essa, porque muitas vezes as pessoas deixam de ouvir. Sim.
Mas por que será que é tão importante? E às vezes as pessoas ficam na dúvida, e algumas pessoas ficam até surpresas. Como assim ouvir é parte do maior mandamento? Se você for para Marcos 12, 28 a 31, um mestre da lei chega para Jesus qual é o maior mandamento. E aí ele fala, o maior mandamento é este, 2 pontos. Aí ele começa a dizer, ouça, ó Israel. E aí depois ele vai amar, depois ele vai falar sobre o segundo mandamento, que é amar o próximo. Ouça. Então, ouça. ouvir, existe um verbo hebraico, que é o shema, ou chamar. Chamar ou shema. Ele aparece 1173 vezes no Velho Testamento, em 1060 versículos diferentes, 219 vezes de forma imperativa, 68 vezes ditas por Deus. E ele tem várias traduções. Ouvir, obedecer, saber, conhecer, é basicamente ouvir e obedecer. Porque não adianta só você ouvir. Sim. Se você ouvir e você não fizer, você pode morrer no meio do caminho. Foi o que aconteceu com... Vamos pensar no melhor rei da Bíblia, Josias. O cara foi sensacional. Não teve rei como ele nem antes nem depois. O cara mudou a cidade, o cara mudou aquele lugar, ele levou as pessoas para diante de Deus. Só que, no final, um dia, rei Neco, rei do Egito, vem numa batalha que não era contra Josias. Ele ia passar pelas terras. E ali, a Bíblia fala que o Senhor estava falando através de Neco para Josias. Ou seja, Josias ouviu a Deus através de Neco. E o que Neco falou, cara, não vem batalhar contra mim, porque essa batalha não é sua, eu estou indo batalhar contra o outro cara lá. E aí ele ouviu e ele não obedeceu. Resultado, ele morreu. E aí eu fiquei pensando, ele reinou 31 anos. Ele começou a reinar com 38, ele morreu com 39. O avô dele foi o pior rei da Bíblia, reinou 55 anos. Eu fiquei pensando, cara, se esse cara ouve, se ele escutasse e obedecesse, ele poderia ter reinado talvez 60, 70 anos, poderia ter se tornado o rei que mais reinou, o rei que mais mudou a história. Ele continuou sendo melhor, mas eu fiquei pensando, quanto melhor ele poderia ter sido se ele tivesse permanecido. Então, quando você vai para Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir. Exatamente. E ouvir as palavras de Cristo, eu acredito que esse tem sido o dilema do nosso tempo. Uhum. Porque a grande questão porque a gente ouve, você prega, a igreja proclama, canta, mas não obedece. E você tem um outro ponto. Muita gente tem dificuldade de ouvir a voz de Deus. Eles escutam a voz de Deus aonde? Não, quando eu for lá para o meu quarto, eu vou escutar a voz de Deus. Ele não escuta no dia a dia. Ele aprende a escutar Deus no devocional, mas ele não escuta no dia a dia. E aí o que acontece? A palavra de Deus, quando você vai estudar a palavra de Deus, você vai ver que a ação de Deus mais frequentemente relatada na Bíblia é falar. Sim. O que Deus mais faz é falar. Se o que Deus mais faz é falar, faz todo sentido ouvir ser parte do mandamento. E a maneira de você poder mudar, vamos lá, algo no seu trabalho. Por exemplo, você trabalha na área de negócio, você trabalha na educação, você trabalha, sei lá, na comunicação. E aí você tem uma situação que você precisa lidar ali. O que você vai fazer? Você vai ouvir a Deus. Não, mas para me ouvir a Deus, eu preciso ter um tempo de 1 hora, eu preciso ligar o som, eu preciso fazer isso, fazer aquilo. Não, você precisa ter uma relação com Ele. Então, mas eu vou voltar na religião. Sim. Porque é compartimentalizado. Uhum. Compartimentado é o termo correto. Eu estou no culto, eu ouço a Deus. Eu estou no quarto, mas ele não entende que Jesus é o caminho. Jesus é a vida, ou seja, eu ando com ele. Uhum. Então, ele fala por meio da Bíblia, ele fala por meio das circunstâncias, ele fala no nosso espírito. Ele diz, não entre nessa rua, não pare nessa esquina, avance com o carro, saia desse lugar. Ele está falando o tempo todo. Então, aprender a ouvir a Deus faz parte do processo nosso de discipulado. Mas as pessoas, elas não querem ouvir a Deus. Elas querem uma facilidade. Elas estão terceirizando o relacionamento e porque elas vivem um relacionamento terceirizado, elas não ouvem. Elas não têm Deus na primeira pessoa.
Elas não conseguem se apresentar diante de Deus. Então, é, esse esvaziar do relacionamento tem impedindo de que realmente a gente olhe para a sociedade e consiga impactá-la. E aí, quando você olha Paulo na história, a vida dele é uma vida De ouvir e obedecer. Exatamente. Ouvir e obedecer. Ele vai para onde ele vai e ele está onde ele está, mesmo quando as outras pessoas não fizeram o que ele falou, ele não deixou de continuar ouvindo a Deus quando, por exemplo, o navio vai afundar. Todo mundo preocupado, ele falou, então, deixa eu falar para vocês, ninguém vai morrer. Mas, tipo, agora vocês têm que me escutar. Você entende? Então, assim, ele tinha essa tranquilidade, você não vê uma preocupação de Paulo. Ele ouvia Deus com tranquilidade. Mas ele ouvia Deus com tranquilidade porque ele estava no lugar onde deveria estar. E esse é o ponto. Então, quando eu falo de um peso de graça, nós estamos aqui. Nós estamos gravando, estamos trabalhando aqui nesse momento. Então, há um peso de graça para isso que a gente está fazendo. Então, essa graça, ela vai ser suficiente para me manter fazendo até o momento que isso importa, dentro da perspectiva de Deus, do que eu devo fazer. Paulo se movia com essa convicção. Ele sai de Corinto e vai para Éfeso. E vai de Éfeso para Jerusalém. Então, ele não ficou em Corinto além do tempo que devia. E ele não ficou em Éfeso além do tempo que devia. Então, talvez nós devamos pensar se realmente nós estamos no lugar certo, na hora certa, e se nessa temporada eu devo estar nesse lugar. Sim. E, na realidade, perceber por que eu estou fazendo o que eu faço. Sim, sim, sim. Porque o que acontece? Você tem pessoas que... por que você está no seu trabalho? Para ganhar o dinheiro. Ao silêncio. Exatamente. Por que você está fazendo essa faculdade? Porque eu posso ter uma boa vida. Por que você está fazendo esse concurso público? Porque vai me dar um bom salário. Exatamente. Então, aí você entra dentro do humanismo, o hedonismo, a minha autossatisfação, aquilo Sim. que vai preencher o meu coração. Não, mas aí eu vou dar uma oferta, eu vou ajudar mais na igreja, eu vou fazer isso, aquilo. Peraí, você tem que parar e ouvir Deus. Mas você não sabe como é a minha vida. Não sei. Mas Deus sabe. Exatamente. Eu tenho problemas. Eu falo para as pessoas, você conhece alguém na face da terra que não tem problemas? Todo mundo tem problema. O mundo jaz do maligno. E o próprio Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Ou seja, problema faz parte, dificuldade faz parte, perseguição faz parte, e uma das coisas que a gente precisa entender, nós estamos aí chegando na Páscoa. Sim. Entendeu? E aí o que acontece? Você tem o quê? A crucificação de Cristo. Cristo foi rejeitado. Ele não foi só rejeitado por aqueles que não o conheciam, ele foi rejeitado pelos caras que conheciam a palavra. Ele foi humilhado, ele foi crucificado, ele estava na cruz pelado. E a pergunta que eu faço é, será que eu quero ser medido numa medida maior da qual Jesus foi medido? Sim, é isso que as pessoas querem. Entendeu? Será que, não, peraí, Jesus, ele tem que me fazer prosperar. Opa, prosperidade e sucesso no reino de Deus está relacionado às promessas de Deus se cumprirem na sua vida. Esse é o ponto. Então, eu preciso ouvir ao Senhor para poder obedecer. E ele me dá... não, mas, Gílio, Deus não me falou para ir para a África. Ok, Deus te falou para não ir para a África? Esse é o ponto. Mas elas não vivem dessa forma. Exatamente. Então, é porque há um evangelho completamente humanizado. Sim, eu penso que nós também nos equivocamos em alguns pontos da história. Porque eu lembro da minha adolescência, eu me converti na adolescência. Quem tinha chamado era o pastor e o missionário. Sim. Mas, na realidade... O chamado é para todo mundo. É para todos. O Loren Cunningham fala, ou você é um missionário ou você é um impostor. Sim. Não, perdão. Ou você é um missionário ou você é um campo a ser alcançado. Spurgeon fala, ou você é um missionário ou você é um impostor.
Então, assim, os dois têm uma fala interessante. Mas você vai ouvir ao Senhor e aí você vai discipular. Você tem Mateus 28, o Evangelho do Reino. Você tem Marcos 16, o Evangelho da Salvação. Então, você tem um indivíduo. Então, a Bíblia fala sobre os dois. Sobre o Evangelho da Salvação do indivíduo e o Evangelho do Reino, que é você transformar a nação, o povo, aquela etnia. E a transformação é... Pela salvação do indivíduo. Exatamente, mas é você também trazer acessibilidade às necessidades básicas que vai gerar dignidade para aquele povo. Entende? Quando você vê Mateus 24:14, fala que este evangelho do reino será pregado em toda a terra, então virá o fim. Jesus pregava o evangelho do reino. Então o reino tem que chegar. Quando o reino chega, toda a cosmovisão é transformada. Exatamente. Aí você vai gerar uma transformação. Vou dar um exemplo para você. Em 2002, nós tivemos em Fazenda Rio Grande, uma cidade da Grande Curitiba, 70 mil habitantes. Tinha toque de recolher, empresa de ônibus fechava com 18 assaltos mês, homicídios constantes, então era um caos. O prefeito era crente, o secretário de saúde era crente, e aí eles chamaram para poder a gente ajudar e fazer um projeto na cidade. Nós não tínhamos equipes. E aí o Tom foi lá ter uma reunião com o prefeito, com o secretário, e aí eles colocaram um teatro com crianças da cidade, crianças em situação de risco. E as crianças contaram a história da vida delas e no final falaram assim, me ajude. Como que você diz não? Eu lembro que dia 1º de maio de 2002, nós entramos naquela cidade e começamos a fazer um trabalho em conjunto. Não, foi a Jocum que mudou a história. Não, foi um trabalho conjunto do reino. Então, você tinha a Jocum como uma organização missionária. Uma agência. Você tinha as igrejas da cidade, você tinha os empresários da cidade, e você tinha o governo da cidade, e você tinha a segurança pública da cidade. Ou seja, um trabalho conjunto. E aí, o que aconteceu foi... A gente foi de maio a agosto numa ação constante, com ações de oração pela cidade, treinamento de discipulado, eventos para jovens, crianças, a gente recebendo equipes de missionários de várias partes do mundo, em todas as escolas da rede pública, municipal, estadual, escolas particulares, e a gente terminou com 3 grandes shows na praça da cidade central. Ali foram, pelo menos assim, que a gente viu diretamente, foram mais de 4 mil pessoas que se decidiram por Jesus. Mas e qual foi o resultado na cidade? O dono da empresa de ônibus foi para o jornal da cidade. Ele era crente. Continua sendo crente até hoje, graças a Deus. Ele foi dar um depoimento. Fazia 67 dias que não tinha nenhum incidente na empresa de ônibus. O prefeito da cidade foi para o jornal. 120 dias sem nenhum homicídio na cidade. Eles começaram a publicar os dados de furtos, violência. Ou seja, nesses 4 meses... Começou a mudar. Só que essa mudança, até hoje, essa cidade é diferente. Então, quando o evangelho do reino chega, ele é perceptível. Ele não é uma coisa teórica. Exatamente. Porque o que você está falando é que o mover da palavra transforma a estrutura da cidade. Se essa cidade não está sendo transformada, é porque essa palavra não está conectada ao reino. Exatamente. Porque quando você vê o João, fala que o verbo se fez carne. Vamos voltar lá no Rio Grande. Uhum. Qual foi a consequência do que aconteceu nessa cidade? O que você viu mais florescer? E para onde isso te levou? Quando você fala florescer, em que aspecto? Na cidade, por exemplo. Você viveu isso no Rio Grande. Sim. Depois você deu um passo seguinte. Sim, Fazenda Rio Grande, na realidade, é Curitiba. É Grande Curitiba. Grande Curitiba. É região metropolitana. Ficava a uma hora, talvez 40 minutos da cidade de Curitiba. Então, era uma cidade... Era uma cidade do lado de Curitiba. Do lado de Curitiba, 70 mil habitantes. Então, tinha esses índices. Então, a realidade da cidade mudou, houve transformação. E, na realidade, os próprios empresários que estavam conosco lá, eles foram conosco para outras cidades que a gente trabalhou para poder contar para as pessoas o que havia acontecido ali. Nós temos relatos, eu tenho até hoje matérias do jornal que saíram sobre isso. E sobre como isso transformou a realidade da cidade. Assim, você tem igrejas que deram continuidade depois. Teve uma igreja naquela cidade que, alguns anos atrás, não muitos, o que eles fizeram?
Quem hoje escreve uma carta à mão? Quase ninguém. Sabe o que essa igreja fez? Eles fizeram uma mobilização dentro da igreja e eles escreveram cartas à mão para todas as casas da cidade, trazendo a palavra de Deus. Então, não era pegar o modelo de uma carta, imprimir e mandar para todo mundo. Não, escreveram. Escreveram. Eles tinham rodízio ali na igreja, escrevendo cartas para as famílias daquela cidade. Palavras de bênção. Imagina você receber isso na sua casa. A pessoa vai primeiro, ela vai ver, cara, a pessoa gastou tempo. Sim. Ela investiu um tempo, porque ela está escrevendo uma carta à mão. Ela não me conhece. Mas o que você está falando me remete para o avivamento. Sim. Avivamento litúrgico que não gera um impacto na estrutura da cidade. Não é avivamento. E uma das coisas sobre avivamento que eu acho muito interessante, que eu estava lendo uns estudos de Johnny Gillespie, e às vezes a gente fica falando, talvez o nosso desejo, pedindo para que o Senhor mande avivamento. Mas às vezes a forma como a gente fala, parece que Deus ele tivesse relutante em dar algo. E na realidade, essa é uma coisa que ele não reluta em dar. Derramar do Espírito? Exatamente. Não, é a vontade. Uhum. E a questão aí e uma das coisas que eu fico pensando também, nos movimentos de avivamento que nós conhecemos, que passaram na história, será que quando as pessoas estavam dentro do avivamento, eles sabiam que eles estavam no avivamento? Eu acho que não. Pois é. Agora, a questão o avivamento é vida. É viver, é viver. Exatamente. Então, quando a gente às vezes está tão ocupado com o nosso dia a dia, que nós deixamos de fazer o que Deus nos fala. Então, e assim, começa com coisas simples. Como outro dia eu passei no lounge, no aeroporto, e aí eu fui me servir. E aí eu fui me servir para poder comer algo ali e tal. E aí, mas antes, eu fui falar com aquela senhora que trabalhava lá. E eu comecei a compartilhar algumas palavras que o Espírito Santo compartilhou comigo ali. A mulher olhou para mim. Você é um anjo? Essa foi a reação dela. Agora, quantos anjos nós temos na igreja? Vários. Ou que deveremos ter? E aí esse é um ponto que é muito importante, porque isso é uma coisa simples, mas talvez você já influenciou alguém da área de negócio, por exemplo, você está envolvido. Eu tenho um amigo que um dia ele mandou uma mensagem, ele falou, Gili, eu lembrei de uma palavra que você me disse sobre eu dei o exemplo de uma pessoa que não se corrompeu. Ele não era um empresário que teve uma atitude de acordo com a palavra de Deus e ele abriu mão de um negócio milionário. Era uma história que eu conhecia. Eu conhecia esse empresário, eu não era amigo dele, mas eu sabia a história. E eu contei para uma outra pessoa. E aí o cara falou, Gil, eu lembrei daquela história, e eu tive uma oportunidade de negócio que estava tudo certo, ia passar por licitação e tudo, ia dar tudo certo. Isso ia dar muita tranquilidade para a gente, pandemia e tudo mais, ia ser uma bênção para a nossa família. Mas aí entrou uma situação que não estava condizendo com a palavra de Deus. E um dos nossos sócios não é crente. E aí eu sentei com ele, com os outros sócios, e eu falei, gente, não vamos entrar, porque isso vai trazer benefício financeiro para a gente, mas a gente não vai conseguir dormir de noite. E aí ele falou assim, Gílio, lembrei daquilo, e a gente não entrou no negócio, embora aquilo pudesse trazer muita segurança para a gente. E estabilidade. E estabilidade financeira. Imagina, no meio da pandemia, todo mundo tendo várias dificuldades, você tem uma oportunidade de fazer um negócio, mas ele não se deixou corromper. Mas ele teve o temor de Deus. Então, isso é você começar a influenciar as áreas. Porque as pessoas, peraí, tem um justo aqui. O maior desafio que eu vejo, Gili, é que nós estamos esperando uma situação ideal e perfeita, quando o convite de Jesus para nós é a vida dele pela nossa. Uhum. Então, isso vai demandar em que no dia a dia, de uma forma muito simples e objetiva, a gente simplesmente manifeste o reino. A gente simplesmente compartilhe do amor de Deus.
E aí a gente vai tocar a vida das pessoas. Por que aquela mulher no lounge ficou surpresa? Primeiro porque você entrou no lounge e você a viu. Quantas pessoas entram naquele ambiente e nem sequer bom dia dão a ela? Exatamente. Então, quando você a viu e você disse o que ela estava vivendo, você só pode ser um anjo. Exatamente. E a gente tem que perceber o que acontece ao nosso redor. Eu estava no aeroporto outro dia. Aliás, você está sempre no aeroporto, né? Mas esse dia, pensa que o aeroporto estava o caos. Eu estava naquela fila que vai embarcar na remota, que não está perto ali. Então, você vai ter que pegar um ônibus e ir. Sim, E aí, sim. as companhias aéreas têm esses lances do cartão fidelidade. E aí, eu estava vendo uma atendente chorando, porque tinha um cliente que ele tinha um cartão fidelidade daquela companhia aérea e o cara era top na companhia aérea. E aí, ele estava muito bravo. E aí, assim, e não era culpa dela, porque era uma van que tinha que me buscar, só que ela corre. E aí, assim, ela estava chorando. As outras atendentes, elas estavam tentando ajudá-la. E aí, assim, aconteceu que eles me chamaram para poder pegar a van. E essa moça estava junto. E eu falei, qual o seu nome? E ela estava toda preocupada. Eu falei assim, já te falaram que Jesus te ama hoje? Ela desabou a chorar. Ela desabou a chorar. Porque ela estava só ouvindo coisa ruim. Ela estava ouvindo só que ela não prestava, que ela não valia nada. E, de repente, alguém falou assim, já te falaram que Jesus te ama hoje? É uma coisa muito simples. Ali não foi, eu não vi céus abertos, anjos subindo e descendo. Eu falei, moça, eu percebi uma situação. E eu pensei, como que eu posso Ajudar. ser resposta? Então, são coisas tão simples, mas que podem mudar a vida de uma pessoa. Num segundo. E para toda a eternidade. Então, temos essa disposição, temos essa relação com o Senhor, estamos dispostos a mudar a nossa rota para seguir a rota A do nossa Senhor? agenda, a nossa vida, o curso de nossa vida. Exatamente. Então, eu estava agora em Salvador. Eu acordei 2 vezes bem cedinho para correr. Era tipo 5 horas da manhã, estava saindo para correr. Eu fui, fiz a minha corridinha, voltei. Eu vi uma moça num dia. No outro dia, fui lá, fiz a corridinha, voltei. A mesma moça passou no mesmo horário, estava indo trabalhar, uniforme do shopping tal e tudo. E aí, eu passei por ela. Mas aí eu falei, não, eu preciso falar com ela. Chamei-a. Aí ela falou o nome dela e tudo e tal. E a gente comecei a conversar e eu fui compartilhar as palavras que o Espírito Santo me deu sobre ela. Falei de Jesus. Qual foi o resultado? Ela confessou Jesus ali Como Senhor. como Senhor. E aí eu adicionei ela no Instagram e eu achei muito interessante que naquele dia mesmo, no status do Instagram dela, ela já tinha feito postagem com músicas de adoração a Jesus. Ou seja, aquilo já estava ecoando. Na vida dela. E não só na dela, de todo mundo que estava vendo o status dela. Porque ela fez um compromisso com Jesus. E aí a palavra de Deus estava sendo ecoada através de uma rede social dela. Falei, isso é muito bom. Uau. Então... Porque você ouviu. Exatamente. Agora, recente... Você viu um dia, no outro dia o Espírito Santo falou e você entregou. Exatamente. Agora, outro... Mas isso é só um exercício. Exatamente. Na realidade, assim, é você estar num relacionamento. Você estar num relacionamento. Quantas vezes a esposa pede para você fazer algo e você simplesmente vai lá e faz? Sim, naturalmente. Natural. Tipo assim, passa lá e pega isso aqui. Vai lá e compra aquilo. Me leva lá. É desse jeito mesmo. É isso é uma relação. E aí, às vezes, a gente fica pensando, mas como será? Tipo assim, Deus vai mandar um anjo com a asa vermelha, amarela e... Eu acho que a gente dificulta muito. Porque a gente não consegue descer no nível da simplicidade. É igual tomar café, é igual fazer qualquer coisa. Aquela musiquinha lá do Logos, lá de trás, né? Jogar bola de gude, são coisas simples. E aí... E é isso que a gente tem que viver. Eu quero voltar para uma coisa em Paulo.
nós olhamos e às vezes a gente fica pensando assim, cara, eu preciso contar a minha história para as pessoas. E aí você olha, Paulo provavelmente teve um passado muito pesado, Sim. porque a coisa mais pesada que a gente talvez vê de uma maneira muito explícita ali é a morte de Estevão. Sim. Mas provavelmente ele deve ter se envolvido em outras mortes. Com certeza. Só que quando ele conta a história dele, lá em Atos 22, verso 3 até o 21, você vê que Paulo, ele não enfatiza a desgraça do passado dele. Ele conta a história como? Ele usou 3 versículos para contar o passado. Ele usou 11 versículos para poder contar com riquezas de detalhes como foi o encontro com Jesus. E ele usou 5 versículos para poder contar o presente dele. Ele nunca enfatizou as obras do diabo. Ele sempre enfatizou as obras de Deus. Então, o que nós precisamos entender é que em Romanos 8,19 diz que a criação aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. É essa manifestação. Exatamente. Então, eu estava em Guapimirim agora, algumas semanas atrás também. Eu fui fazer minha corrida à noite. Corri, fiz meu cálculo para terminar minha corrida perto do mercado. Esse ano você já passou por onde? Eu já fui para Rio, São Paulo, Salvador, moro no Paraná, tive na África do Sul, tive nos Estados Unidos, e aí a gente vai indo, e vamos que vamos. Mas eu estava voltando na minha corrida, passei no mercado, comprei as coisas que eu precisava, aí eu estou voltando para a igreja onde estava sendo o curso da Jocum lá, e eu passo na frente de uma autoescola. Imagina, de noite, passando na frente da autoescola, numa outra cidade. Eu olho dentro da autoescola e eu vi que tinha uma escrivania, tinha uma moça ali, mas eu olhei, tinha a sala de aula cheia de pessoas, eu falei, vai atrapalhar, né? Mas a sala era uma outra pessoa na sala. Um outro ambiente. Mas eu passei reto. Eu falei, não, preciso voltar. Voltei. Eu entrei na autoescola de noite. Falei, oi, tudo bem? Qual é o seu nome? Daí ela falou o nome. Eu falei, olha só, a impressão que eu tenho de você é que você é assim, 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 assim. Ela começou a chorar. Aí eu perguntei como estava a vida dela com Jesus, ela não estava andando com Jesus. E aí, o resultado, ela confessou Jesus ali. Ela perguntou onde que eu estava, eu falei que eu estava na igreja, ela falou assim, você conhece o fulano de tal? Eu falei, não. Ela falou um apelido? Eu falei, não, eu conheço outro. Não, é isso aí mesmo. Ela era noiva do primo desse cara. Só que o menino faleceu. E ela não estava andando com Jesus. E, de repente, eu apareço lá, compartilho as palavras, falo sobre um relacionamento com Jesus. E ela retorna para Jesus. O noivo dela que faleceu. O noivo dela faleceu. E o primo dele era quem estava liderando a escola missionária ali. Aí eu mostrei a foto, porque a gente tirou uma foto, mostrei para ele. E falei, cara, é isso mesmo. Então, assim, eu falei, então, agora você já tem a igreja. Eu falei para a pessoa da igreja, falei, agora você já... Vai lá e fala com a moça. Exatamente. Mas, assim, é uma relação com o Senhor. E eu preciso entender que quando tem uma relação com o Senhor, as pessoas que importam para o Senhor importam para mim. Por exemplo, num casamento, as pessoas que são importantes para a sua esposa é importante para você. Sim. Então, nós investimos nessas pessoas porque é importante para ela. Nós investimos nas pessoas que é importante para Jesus, mesmo que eu não as conheça, mas Ele as conhece. Uma coisa que tem ardido no teu coração nesse tempo. Esse é o ponto. Crianças. Uma das coisas que o Senhor tem me falado e me perguntado, o que é mais fácil? Formar uma mente ou renovar uma mente? Formar. E aí eu comecei a olhar que 86% dos cristãos se converteram entre 1 e 15 anos de idade. Sim. 10% se converteram entre 15 e 30. 4% depois dos 30. E aí eu tenho olhado aquilo que Jesus falou, né, sobre deixa vir as minhas criancinhas, porque deles é o reino dos céus. Eu gosto muito daquela série... Você pegou essa estatística. A PEC, Aliança para a Evangelização de Crianças.
Eu tenho elas, eu mando o link. eu tenho os dados, eu tô atrás, eu tô verificando todas essas coisas. E aí eu assisti o The Chosen, e tem um episódio que está Jesus e as crianças. Ali mostra a relação dele com as crianças, e eu acho que isso tem muito a ver, é muito próximo daquilo. Eu tenho visto aqui na igreja, a turma está fazendo um investimento, está tratando o culto infantil não com o Espírito Santo Júnior. Aham. Então, eles estão tendo muitas experiências com Jesus, com o Espírito Santo, e a cosmovisão deles, a forma como eles olham para um jejum, a forma como eles, como criança, decidem fazer um jejum, é completamente diferente. Eles são muito simples, muito objetivos, e fazem, e Sim. obedecem, e seguem de uma beleza, assim, de uma simplicidade, mas de uma profundidade. Sim, porque eu tava pensando, eu tenho refletido bastante sobre isso, porque eu vejo o destaque de Jesus falando sobre as crianças no momento, numa cultura onde as crianças não eram contadas. Sim. E aí, mas ao mesmo tempo que elas não eram contadas, você vê que aos 12 anos os meninos sabiam a Torá. É interessante quando você fala isso. Quando eu tive... Você já foi à África, né? Estava na África do Sul. Eu fui a Moçambique e a... Ai, meu Deus, esqueci o nome. Ruanda. Quando eu cheguei em Ruanda, que eu fui comer, eu cheguei num voo à noite e cheguei na casa onde eu ia meia-noite. A criança comeu por último. Uhum. Primeiro se serviu... eu fui servido primeiro, depois o líder na casa, depois a mulher e, por último, a criança. Porque naquela cultura, a criança não é contada. Se ela sobreviver, ela come. Sim. E aí, quando eu estava percebendo isso e pensando sobre isso, eu vejo todo o investimento dos filhos das trevas com relação às crianças nos dias de hoje. Sim. E aí eu tenho pensado que, olhando para um público que tem de 1 a 6 anos de idade, em 20 anos, eles vão ter de 21 a 26 anos. Então, eles podem ou crescer com uma cosmovisão bíblica e sendo uma mente, com uma mente de Cristo, ou a gente vai ter que investir para poder renovar a mente. Renovar a mente deles. E aí a gente que vai custar muito mais caro no sentido de investimento. E aí, para mim, um outro ponto nesse sentido é, se 86% das pessoas se convertem entre 1 e 15 anos, por que a maior parte dos nossos recursos não é investido nesse público? Então, eu tenho pensado bastante sobre isso e aí eu olho para a história. Eu olho para Zinzendorf, ele se converte com 4 anos de idade. Mas eu tenho pensado nisso, é que quando eu estava, agora, no ano passado, quando eu estava nos Estados Unidos, num período de descanso, foi muito claro o que Deus falou para mim sobre quem é o meu sucessor. Não é uma pessoa de 20 anos, de 25 anos. E olha só, um detalhe importante. Uma criança, não vou falar o nome da igreja, mas é uma criança onde tem uma igreja que tem um departamento infantil, com pastor A e gente tudo. tá baixando porque a gente está cansado, né? Tá chegando no final. Não, tá de boa. Ela levantou o seguinte questionamento: por que sempre as pessoas saem? E aí a pessoa que estava conversando com ela, mas como assim? Por que as pessoas saem daqui e vão para outra área? Ela estava falando sobre por que os pastores saem desse departamento e vão servir em outras partes, eles não ficam. Ela estava sentindo por que eles não permanecem. Ela sentia falta de ter uma continuidade. Eu estou falando de uma criança. Entende? Então, é uma das coisas que eu creio que a gente precisa refletir. Qual a nossa intencionalidade? Por que a gente investe mais recursos? É sério. Talvez naquilo que não é que não seja importante, mas se eles se convertem antes.
Por que eu não invisto No nisso? se você tem um coração, se você tem uma criança, eu tomei minha decisão por seguir a Jesus com 8 anos. Uhum. É lógico que houve uma sedimentação disso lá na frente, mas foi com 8 anos. Eu tenho, assim, eu lembro a roupa que eu estava vestindo, eu lembro a ambiência do culto e eu lembro do que eu senti com 8 anos. Exatamente. Então, e o meu chamado se deu aos 12. Houve uma reverberação, uma confirmação, eu precisei voltar àquele lugar dos 12 anos depois para poder ir avante, mas aconteceu entre 8 e 12 anos. Eu corria porque eu não queria ser pastor, mas aquilo lá na frente se confirmou, mas aconteceu aos 12 anos. Então, isso determinou a minha vida. E aí, quando eu olho hoje a história, e para mim um movimento para mim que chama muita atenção são os moravianos, Sim. que eles Você tiveram um está movimento com os de oração. moravianos na cabeça. Sim. Eu conheço esse movimento há 20 anos, mas só agora, eu estudando mais sobre eles, eu descubro que o movimento de oração 24/7 entre eles, quem começou foram as crianças. E aí, eles organizaram. Então, eles têm um culto lá, onde tinha até o pastor luterano, e aí vem a presença do Espírito Santo de tal maneira que os adultos, eles marcam 3 períodos de oração por dia, de manhã, de tarde e de noite. No quarto dia, as crianças organizam um relógio de oração 24/7. O relógio de oração das crianças durou por mais 100 anos, sendo que em 33 anos eles já tinham um movimento missionário com mais de 200 missionários espalhados pelas nações, levando milhares De pessoas ao conhecimento. a de conhecer Cristo. Jesus. Os moravianos influenciaram John Wesley. John Wesley se converte através deles. Então, uma criança, um grupo de crianças que começa um relógio de oração, desata toda uma história de missões. Que chega até a gente. Sim, chega até a gente. Então, assim, por isso que o que arde no meu coração, eu preciso pensar o que eu vou fazer para poder gerar um legado. Sistematicamente, quando a Cleide assistir esse bate-papo nosso, ela vai pirar. Sim, Porque eu vejo que os líderes na nossa comunidade de fé, eles estão realmente entendendo que a gente fez aniversário agora, 74 anos, e no meio da semana eu mandei uma palavra para os meus líderes de base, dizendo, olha só, vamos parar de olhar para trás e nós temos que olhar os próximos 26 anos, que é quando, em 2048, nós vamos fazer 100 anos. Então, isso mexeu comigo, por quê? Porque são essas crianças que estão aqui agora que vão ser líder lá. sim. E uma das coisas que a gente precisa entender como igreja todo mundo, ou eu não vou generalizar, mas assim, você tem um grande grupo de pessoas que tem falado sobre a volta iminente de Jesus. Eu quero que Jesus volte. Eu estou trabalhando Para ele voltar. Para ele voltar. Mas eu não posso não trabalhar a ponto de deixar um legado que vai chegar nos próximos 60, 80 anos. Como que eu vou gerar esse legado? Se eu trabalho os próximos 20 anos Pensando nisso? pensando naqueles que têm 1 a 6 anos de idade hoje, eles, quando eles estiverem entre 21 e 26 anos, eles vão estar, no bom sentido, eles vão estar arrebentando com tudo. Sim. E aí eles têm um legado para os próximos 60 anos. Sim. Ou seja, aquilo que eu fizer agora Vai reverberar. vai gerar um legado para as próximas gerações. Sim. Então, eu espero que Jesus retorne antes disso. Mas se ele não retornar, É porque o legado se continua. Jesus não voltar, nós temos que continuar na palavra dele, continuar Exatamente. proclamando. Exatamente. E a gente tem certeza que a palavra vai continuar sendo ativada. Porque Exatamente. ela não morre. Mas olha, eu estou muito animado. Nós vamos voltar para conversar de novo, né? Você volta a Angra há quanto tempo? Daqui a quanto tempo? Eu tenho que olhar na agenda, mas eu volto. Eu volto. Em breve. Então vamos ver se mas a gente pode conversar ainda que à distância. Mas eu fico muito feliz por a gente ter batido esse bate-papo. Eu estou muito animado. Olha, é que a gente está gravando hoje mais tarde. Então, realmente, hoje eu estou sentindo o peso do dia.
E eu não sou tão jovem quanto ele, né? Mas eu estou muito animado. Eu creio que a gente está acertando o caminho. Essas gravações que a gente tem feito têm sido muito, 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 muito gratificantes. Eu estou muito animado com o que Deus pode fazer através de nós. Vamos orar? Dá a mão aqui. Eu tenho orado de mão dada com meus debatedores aqui. Pai, eu quero te agradecer por esse tempo e pela oportunidade que o Senhor nos dá, que o teu Espírito flua através de tudo que conversamos e que vidas sejam edificadas para a glória do teu nome. Amém. Amém. Galera, até o nosso próximo bate-papo. Gile, muito, muito obrigado. Tamo junto. Tamo junto. Vamos embora. Deus abençoe.